Fala, meu amigo. E aí, Arthur, beleza? Beleza, meu cara? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Viu? Tranquilo. Falando aqui com a nossa convidada. Ah, entrou aqui, não? Foi ela a primeira a entrar aí. Mas eu não estou conseguindo enviar o convite. Olha, ele tá falando, inclusive. Ó. Não estou conseguindo não convidar a senhora. Dizendo aqui... Deixa eu ver, viu? Tentar aqui agora. Agora vai. E aí, Arthur, tá ouvindo bem? Tudo beleza? Tudo certinho, tudo tranquilo. Forminha cobrando aí nota aí, ó. Tá na caderneta, tá na caderneta. A nota tá na caderneta. Rapaz, até na live os meninos querem nota. Não é isso, cara? É tudo participar e receber aí um pontinho aí, ó. Vou pensar, vou pensar. Ela tá falando aí, continua falando. Doutora Flávia. A senhora está convidada aqui já, viu? Já fiz o E aí? convite. Deixa eu fazer o convite novamente aqui. Saiu, não sei por quê. Convidando novamente aqui. Está convidada, viu, senhora? Tudo bom. Estou aqui falando com ela pela mensagem. Ela, deixa eu ver aqui, viu? Estou conversando com ela aqui agora. Vamos aceitar, não é isso? Eu não sei se Vamos aceitar. está dizendo aqui que ela não pode participar, não sei por quê. Convidar de novo aqui. Pediu até para mandar pelo computador, mas pelo computador. Pronto. Agora sim. Tudo bem? Boa Tudo noite, tudo bem? bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu A senhora tentei está entrar ouvindo pelo bem? computador, mas pelo computador não deu certo. Eu acho que pelo computador não vai, não. Eu nunca fiz pelo computador, não sei como é. Se tem um jeito, eu não É, sei. eu também assim não tô lembrada se já fiz pelo computador, mas enfim. Tá ouvindo bem, não tá? Tô ouvindo bem, sim. E vocês, tudo Pronto. bem aí? Tudo ok aqui, É, estamos ouvindo muito bem. então tá ótimo. Vamos iniciar então. Boa noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa. Estou aqui com o nosso parceiro de todas as lives, Arthur Vasconcelos. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, meu amigo? Boa noite a você, boa noite a doutora Flávia aí, prazer enorme. Tamo junto, meu amigo. Estamos falando da cidade de Penedo, estado de Alagoas, a 166 quilômetros da capital Maceió.
É uma cidade histórica muito bonita, viu, doutora? Nossa cidade. Um dia que puder ter a oportunidade de visitar, pode Com vir certeza. aqui. E estamos com a nossa convidada especial, ela que é médica do América Mineiro. O currículo é enorme, né? O currículo é enorme e reflete o tempo de profissão, né? E ela é médica do América Mineiro. Iniciou como nutricionista no Clube Mamoré, de Patos de Minas. Em 2006 foi estagiária do Atlético Mineiro e contratada como médica em 2008 e depois como nutricionista. Também atuou como médica do Campeonato Brasileiro Sub-20 da Federação Mineira. Começou no América Mineiro em 2018. Ela também faz parte da equipe de médicos da CBF desde 2015, em convocações e na organização de eventos. Também da CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, coordenadora do controle de doping dos campeonatos estaduais, vice-presidente da Sociedade Mineira de Medicina do Esporte e faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Nós estamos falando da doutora Flávia Magalhães. É uma grande satisfação estar recebendo a senhora aqui na nossa live do Pitaco da Bola, doutora. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu adoro participar de eventos, não, sempre estou à disposição. Acho muito legal e fiquei muito encantada, né? Porque olha onde que eu fui parar. Bem na Lagoas, né? Nós estamos aí longe, né? Nos falando, essa tecnologia da Covid, isso foi muito legal, né? Isso que nós descobrimos. Então, é um prazer enorme estar aí com vocês. Estou à disposição para o que eu puder contribuir. Deixa eu confessar um negócio à senhora aqui, viu? Houve o terceiro congresso de futebol brasileiro na web. A senhora participou recentemente, em julho, né? Terceiro congresso do futebol moderno. Foi de 12 a 17, não foi isso? Isso. Pronto. Eu me inscrevi só para ver a palestra da senhora. Olha, E que aí, bom! o que aconteceu? Foi um dia de sábado a palestra da senhora. Aí, nesse dia, minha internet deu um problema. Eu tive uns problemas e não vi a palestra. Mas aí, o que foi que aconteceu? Disponibilizaram depois, no e-mail, e eu pude ver a palestra. Foi ao vivo, mas tive a oportunidade de ver. Que bom, que bom, que bom que deu certo, né? Então, assim, sempre à disposição mesmo, gente. Adoro sempre falar um pouquinho, né? Falar de futebol, então, é o que eu mais amo falar. E agradeço Então, a todos os convidados aí, né? Todos os participantes aí dessa live. Então, a gente vai começar com perguntas. A gente tem várias perguntas. O meu amigo aqui é o nosso parceiro Arthur Vasconcelos. Ele é professor e sempre participa aqui nas nossas lives. Eu pergunto logo à senhora, de primeira, assim, o que é o médico do esporte? Então, primeiro, Arthur, obrigada por participar aqui com a gente e agradeço muito o convite. Médico do esporte, ele é um médico um pouco diferente. Por quê? Ele não é aquele médico que fica ali no ambulatório, né? Assim, pode até ter o médico que fica atuando em medicina do esporte em hospital, mas em geral esse médico é um médico que está vinculado a alguma equipe, né? Algum clube, não só na modalidade do futebol, não, mas de todas as modalidades. E é um médico que tem que ter um conhecimento amplo. Ele não pode saber só do joelho, por exemplo, só da ortopedia. Ele tem que entender um pouco da oftalmologia, um pouco da dermato, ele tem que saber conduzir os casos. Ou seja, enquanto, né, fui médica da CBDA, viajava muito com a delegação e eu era responsável por aquela delegação. Então, em outro país, eu tinha que dar conta de atender e administrar tudo que pudesse acontecer com aquele atleta. Então, tem que ter um conhecimento amplo da medicina, né? Então, um médico, assim, que até a gente fala que é um pouco generalista, mas é um generalista específico com as particularidades do esporte com que ele trabalha. E cada esporte vai ter, então, um critério, assim, uma característica. Por exemplo, o futebol, a gente tem mais lesões ortopédicas de membros inferiores. Já no polo aquático, quando eu trabalhava, a gente tinha mais lesão de ombro. Então, a gente vai entendendo de cada modalidade que a gente está trabalhando. Muito legal, viu? Muito bacana. Boa noite, né, doutora, mais uma vez. Prazer enorme, repito, né? A gente está sempre aqui no Pitaco da Bola.
Muito, muito bacana, né? Ouvir as partes do futebol, né? E essa parte tão interessante, né? Que é a medicina do esporte, né? A questão que poucos veem, mas que nos bastidores trabalha bastante, né? Isso. Até porque os atletas hoje eles são cobrados a nível de ponta, né? Isso. E são freneticamente cobrados e aparecem as lesões, evidentemente. Tem todo um corpo médico por trás de tudo isso, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Pois não, pode falar. Fique à vontade. E assim, é legal, porque quando você falou assim, né, que você falou, por trás trabalha muito. Normalmente a gente é o primeiro a chegar, o último a sair, né? A gente acende a luz e apaga de todos os eventos, né? Exatamente. Exatamente. Pra gente, pra galera que está em casa, né, saber a importância, né, dessa profissão dentro do esporte, dentre outras, né? Desde lá, sei lá, o massagista, enfim, que são muito importantes, né? O futebol não é só o campo, não é só o resultado, como a gente vem aqui sempre falar. Mas, doutora, vamos aqui para a minha pergunta. A minha pergunta diretamente para a senhorita, é como surgiu exatamente esse interesse pela medicina do esporte? Em que momento, para a senhora, assim, apareceu essa coisa de, vou para essa carreira aqui, vou participar desses eventos e tal? Como é que surgiu esse fator, assim, na doutora Flávia? Como é que isso chamou sua atenção, despertou interesse e você está hoje aqui com a gente? Então, eu falo que é da barriga da minha mãe, né? Primeiro, eu sou gêmea com um menino e ele estava sentado na minha cabeça, então minha cabeça era uma bola para ele, né? Mas é verdade, assim, eu tenho 6 irmãos, né? Então a brincadeira da infância era jogar bola. Então eu sempre jogava bola com a família e acabei me destacando enquanto jogadora e comecei a jogar muito cedo. Só que na minha época não tinha futebol feminino como hoje. Então eu jogava com os meninos e aí eu tinha essa coisa assim da família sempre me escolher, né, para poder jogar. Tava sempre ali participando de tudo, todas as peladas que tinha na família. E quando começou a ter o futebol, até minha mãe não deixou eu jogar, porque ela falava que eu ia ficar com as pernas roxas. Então eu fiz todos os esportes possíveis, porque eu adorava o esporte, então nadei. Eu joguei basquete para crescer, até fui bem no basquete, eu era armadora. Fiz ginástica olímpica, ginástica rítmica, fiz handball, fiz vôlei. Então assim, eu sempre fui muito ligada ao esporte. E eu tenho na minha família, né, não por coincidência, eu acho que é uma genética aí, parentes que são da área do esporte, são médicos do esporte. 2 parentes que atuaram, um atuou no América e o outro atuou no Cruzeiro, atua até hoje. E acabei não indo para não entendendo um pouco de futebol, como entendo hoje, não fui para o lado político, não. Fui com as minhas próprias pernas, trilhando meu caminho. E nesse trilhar desse caminho, acabei jogando no Atlético. E nesse período eu jogava salão no Atlético, cheguei a jogar um pouquinho de campo, já tinha jogado basquete lá também, e acabei recebendo um convite, né, para jogar. E desse convite de jogar ficou essa vontade. Eu queria fazer medicina do esporte, queria fazer medicina do esporte. E nem a medicina do esporte também não existia residência como existe hoje. Então eu fui para o Rio para poder estudar, não tinha em Belo Horizonte. Aí fui para o Rio, estudei no Rio, conheci pessoas fantásticas no meu caminho, e cada vez isso foi ficando mais forte, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Atlético. Do Atlético veio a oportunidade de ir para a seleção e nós somos convocados, né? Nós não somos funcionários da CBF, somos convocados. E também veio a oportunidade de trabalhar no América, que estou lá, graças a Deus, desde 2018, muito feliz, com muitas oportunidades. Me diga uma coisa, doutora Flávia. É a segunda mulher que nós entrevistamos aqui. Na sexta-feira entrevistamos a doutora Luciana e ela disse que gosta muito de esportes, pratica muitos esportes. E eu, sinceramente, de vez em quando jogo um futebolzinho e tal. E antigamente, quando era mais jovem, jogava voleibol, mas outros esportes eu nunca me interessei. E a senhora demonstrou aí que gosta bastante de esporte, né? Sim, eu acho que assim, fica um pouco difícil a nossa vida a gente falar exatamente que a gente continua praticando da mesma forma que a gente gosta, sabe? Pela própria condição, né, profissional, assim, a gente às vezes a falta de tempo mesmo, né, filho pequeno, então tem uma série de situações que a gente acaba não praticando mais
da mesma forma que eu praticava quando adolescente, assim. Eu vivia com uma bola, sabe? Assim, eu era uma bola de basquete, uma bola de vôlei, uma bola de futebol. Então, tinha uma bola sempre andando comigo. Eu lembro de um treinador que falava assim, se você vai na padaria, leva a bola. Eu realmente levava a bola. Então, assim, eu era daquelas fanáticas mesmo, sempre até falo assim, que sou baixinha, né? E como que uma baixinha consegue jogar basquete e até se destacar? É porque eu era muito persistente, eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa de muita dedicação àquilo que eu faço, né? E eu acho que o esporte, ele, principalmente no Brasil, né, que a gente tem pouco incentivo, a gente está vendo aí pela própria Olimpíada, que a gente vê muita gente, muito na raça mesmo, a gente tem que ter uma vontade a mais, uma perseverança maior, né? A gente é muito guerreiro nesse cenário. Até para falar, né, de futebol, a gente falar, entrar nesse cenário, a gente tem que ser muito guerreiro. Então, acho que é isso, É, assim. eu queria perguntar algo que o Arthur falou sobre a questão de a senhora atuar na medicina do esporte. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque a senhora começou como nutricionista, não é isso? A senhora começou como nutricionista. Eu queria saber qual é o motivo de escolher a área de nutricionista. Dá um abraço para o pessoal que está nos assistindo aqui, o Zezinho Cirilo, que é advogado, meu amigo, Danilo Camargo, Flávio Cardoso, o Dr. Robson, que é o dono do programa aqui na Rádio Francês FM, de segunda a sexta. Ele tem um programa de 18 às 19, de entrevista. O programa dele é bem interessante, no pique da bola. Então, um abraço a todos que estão nos assistindo. Então, a minha pergunta é, por que a senhora escolheu a área de nutricionista? Porque primeiro a senhora começou por aí, não foi? Exatamente. Tá entrando a Adriele, tá entrando as meninas, né? Que é a Moira, do Kleber, que lá de Sorocaba, que a gente estava lá no Brasileirão agora recente, o Thiago também tá por aí, o Enzo, meu estagiário lá da América, então tem uma turminha boa aí. Então é o seguinte, na verdade eu não tinha passado, eu tinha ideia que eu queria fazer medicina, né? Então minha primeira a opção era a medicina mesmo. E aí era muito difícil, eu não tinha condição de pagar, arcar com a medicina numa faculdade particular e tinha passado em nutrição. E eu falei, poxa, eu vou fazer nutrição porque também é uma área que me interessa, gosto muito e tal. E aí entrei para nutrição e como nessa coisa assim de destino, com um mês de curso, já apareceu uma oportunidade de estágio aonde? No hospital. Então eu comecei a frequentar o hospital e ficava no hospital, trabalhando até com insuficiência renal. E nisso, fiquei 4 períodos fazendo direto, né, o curso de nutrição. Já era da Associação Atlética da faculdade, já jogava pela faculdade futsal, e participava de tudo que estava ali envolvido com esporte. E nisso, no 4º período, eu conversando até com uma tia minha que é médica, falava, olha, eu estou no hospital fazendo estágio, mexendo com esporte, no fundo, eu acho que eu tinha que fazer a medicina. Aí ela até falou comigo, ó, na vida a gente nunca ganha sem perder, então escolhe o que você quer perder para você ir atrás do que você quer ganhar. E aí eu resolvi trancar a faculdade de nutrição, fiz um ano de cursinho e passei em medicina. E logo que eu fui trancar a faculdade de nutrição, como eu já era presidente do DA, já era representante de turma, já era tudo, assim, de muito ativa, o reitor me perguntou, falou assim, olha, é por problema financeiro que você está indo trancar? Porque eu tinha um projeto com ele, um projeto de creches e tal. Ele falou, é por questões financeiras? Eu falei, mais ou menos, assim, eu quero fazer medicina e tal. E ele ainda falou comigo, nossa, mas eu olho para nutrição, é sua cara, era a primeira turma de Belo Horizonte, ele é sua cara, é sua cara. Não faz isso, não faz isso. Aí eu fui para casa chorando, porque ele me ofereceu uma bolsa integral. E aí eu falei, olha, mas eu vou ter que fazer. E aí eu tranquei realmente a faculdade, fiz um ano de cursinho e passei em medicina. E logo que eu passei em medicina, eu tentei contato com ele, até não tinha conseguido, e de repente ele me ligou para uma proposta de um estágio, né, que era, na verdade, uma proposta desse trabalho numa Moré, junto com o professor. E aí era uma proposta de trabalho na área de nutrição esportiva. Então casou tudo. Ou seja, eu voltei para nutrição, fazendo medicina. Então eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo e ainda trabalhava 6 horas de viagem daqui de Belo Horizonte. Então o carro me pegava na sexta-feira à noite, me levava para Patos de Minas, eu trabalhava sábado e domingo e voltava, fazia medicina e nutrição e ainda jogava bola.
Então, foi uma fase meio louca, assim, quando você olha para trás, você fala assim, nossa, como é que eu dei conta? Mas dei conta, foi tudo ótimo. E graças a Deus teve esse incentivo dele, né? Assim, que a bolsa, né? A questão dele ter me ofertado essa bolsa integral também me fez, né, conseguir conciliar os dois. E aí eu fazia medicina na UFMG, nutrição, e comecei esse trabalho. Além do Mamoré, depois ainda trabalhei com o Reinaldo da década de 70, num time que tinha aqui em Belo Horizonte, que chamava Belo Horizonte Futebol e Cultura. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos mais um período aí de 6 meses, por aí, um ano, sabe? E foi super interessante, assim, foi uma boa bagagem. Eu acho que ter concluído a nutrição me ajuda muito no dia a dia da medicina esportiva, me dá uma boa bagagem mesmo para o dia a dia, para como atuar com esses atletas. Muito legal, viu? Muito bom, que história, hein? Tá vendo aí, né, meu amigo Maurício, por trás de todo profissional, né, tem uma grande história. Isso é muito interessante, né? Como o esporte ele promove, né, tantas coisas fantásticas na vida das pessoas, né? É muito legal isso e essas histórias aí elas são exatamente comoventes, né? Principalmente quando ela fala que você tem que trocar uma coisa por outra, né? Nossa vida tem dessas coisas, né? A gente tem que ver qual o peso da balança que vai servir e tá aí ela, né, arrasando em outra área que sabe aquela questão do nutricionismo, né? Que começou ali. Mas, doutora, minha pergunta agora é relacionada ao seu dia a dia. Deve ser bastante corrido, eu sei, né? Evidentemente. Mas se você pudesse falar para a galera aí de casa, como é o dia a dia da doutora Flávia, médica do América Mineiro? Como é que, de fato, é o seu dia dentro do clube aí, para a galera ficar atenta aí para ver como é que acontece o seu dia a dia, doutora? Então, assim, é interessante até porque quando a gente fala que a gente trabalha com futebol, ou que a gente, né, assim, pouquíssimas pessoas a gente conta nos dedos aqueles que vivem do futebol, sabe? Normalmente o futebol ele é um dos trabalhos de cada um de nós, porque a gente, enfim, né, várias condições, eu brinquei que na próxima, eu fico brincando sempre na próxima encarnação eu vou nascer homem, vou ser boa de bola como eu era, porque quem sabe, né, assim, eu vou ser um daqueles também milhares, daqueles pequenos, né, assim, aquele pequeno número de atletas que tem uma condição financeira boa, porque também a gente sabe que não é a realidade da grande maioria. Então, assim, como médica do esporte, eu também tenho outro trabalho, né? Então, também tem que atuar em outra área para manter a minha condição, né? Então, minha vida funciona entre consultório, eu sou perita da Polícia Civil, então eu faço perícia médica lá da Polícia Civil, e além disso, trabalho na América, né? E aí o que acontece? Assim, eu tenho os horários que eu vou para a América, aí tem jogo, aí você continua trabalhando quando você está em casa, porque às vezes o atleta, né, sente alguma coisa, o atleta está indo vacinar hoje, manda o cartão de vacina, pergunta se pode vacinar, se não pode. Então, assim, todo o que acontece ao redor do atleta, a gente acompanha no dia a dia também, né? Então, não é só o momento exclusivo que a gente está com ele ali, no CT, né, no centro de treinamento, ou no jogo. A gente vive ali ao redor desse atleta, tentando dar o suporte para ele no geral. Não é uma vida fácil, também tem, né, família, tem 2 pequenininhos aí com 5, 6 anos, então ainda tem que dar conta dessa missão, né, assim, que é uma missão linda de ser mãe. E aí tem viagens que são um pouquinho mais prolongadas, algumas vezes a gente fica fora de casa. E pelo fato de eu ser servidora pública, tem uma vantagem que é a questão de ter o direito de dispensa pela Lei Pelé, né? Que ela também serve para o servidor público. Então, isso é um grande ganho para nós, assim, enquanto funcionários, porque é uma forma da gente conseguir também arcar, né, com as despesas, a gente ter essa condição nossa de saúde mental e do bolso, né, a condição financeira também. Até a Sandra tá aqui, a Sandra é a coordenadora do futebol feminino do Grêmio, ela falando aí, ó, trabalho 24 horas por dia, é exatamente isso, né, Sandra? Nosso telefone não para de tocar, a gente está sempre à disposição, né, de um leque muito grande de atletas. Então, vamos colocar lá na América, nós somos 8 médicos para mais de 400 atletas. Então, a gente está
dando conta de todas as categorias, atuando em todas as categorias, ajudando todo mundo, trabalhando em conjunto, do melhor, né, que a gente possa ofertar para aquele atleta, para ele chegar no alto rendimento. Mandar um abraço para a Adriele Kleber, pediu para dar um alô para Sorocaba, e ela fez muitos elogios aqui para a senhora, agradeceu pela ajuda no restaurante dela, na inauguração do restaurante. Está fazendo muitos elogios aqui a senhora Adriele. O Maicon, um abraço, Leandro, todos que estão nos assistindo. Doutora Leandro é Flávia. parceirão, foi meu estagiário, o Leandro foi meu estagiário lá no Atlético, é um parceirão aí que eu tenho, mas tem muita gente aí, o Ender também lá de Sorocaba, do CT de Sorocaba tá aí também. O que acontece? Nós fomos para Sorocaba, para o brasileiro, né? Então, nesse evento, fui a coordenadora médica ali, local, junto com o Dr. Montiel, e aí a gente fica envolvido com todas as equipes. Então, a gente dá um suporte para as outras equipes, porque por mais que eles levem o médico, tem determinadas coisas que acontecem que foge da alçada do médico ali, ele não dá conta de resolver, né? E aí a gente com um pouco mais de experiência e também a gente consegue dar esse apoio a esses médicos nesse cenário. E aí a Moira aí, que tá a Adriele e Kleber aí, ela inaugurou um restaurante no meio dessa competição. Eu ainda brinquei que eu fui promoter, né? Porque eu coloquei todo mundo, falei, olha, todo mundo tem que dar uma passada lá de máscara, com todos os cuidados e tal, mas todo mundo deu uma passadinha lá para poder prestigiar, né? Que é um momento importante para eles também. E a gente deixar um legado, né? De todos os lugares que a gente vai. Eu acho que o grande objetivo nosso é trazer o esporte também para essa questão social. Tudo aquilo que a gente pode fazer, né, em termos de trazer as pessoas tanto para próximo do esporte, é muito salutar mesmo, mas também aquilo que a gente possa deixar em todas as cidades que a gente for, em todas as cidades que a gente participar, né? Até o fato da gente estar conversando aqui, olha que distância física que nós estamos, e o meu sotaquezinho aqui ainda e um pouquinho para vocês, né? Doutora Flávia, como é a parceria com os demais membros da comissão técnica e, em especial, com o preparador físico? Eu acho que isso é essencial, né? Eu até brinco que eu sou muito multidisciplinar, porque primeiro eu sozinha, sou médica e nutricionista. Então, se eu não for multidisciplinar, eu não posso nem lidar comigo mesmo. Então, a gente tem que ser, né? E é importante a gente ter esse elo, a gente ter esse contato, né? Saber a linguagem. Eu tenho que entender um pouquinho do que o preparador físico está falando. Eu tenho que entender essa linguagem dele e tenho que saber como me expressar também para ele. Eu acho que o mais importante é até assim, a gente não ter muita vaidade. Eu sou uma pessoa muito assim, humilde, eu não gosto muito dessa coisa de vaidade, não. Eu gosto muito dessa interação. Que é isso, assim, eu dependo do preparador físico, dependo da fisioterapeuta, dependo do nutricionista, dependo do treinador. Todo mundo tem que estar muito alinhado para as coisas acontecerem. E às vezes a gente fica mais envaidecido e não deixa que os processos se andem, né? E aí a gente acaba esbarrando em uma outra coisa que não foi legal. Mas é sempre importante a gente tentar entender o processo, tentar sempre também crescer com cada processo. Cada ser humano é diferente, cada ser humano tem uma forma de lidar, né, de enxergar. Agora, eu também brinco que ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo vai para debaixo da terra do mesmo jeito, todo mundo tem a mesma grau de importância, né? Então, a gente sabendo lidar com isso de uma forma bem horizontal, né? Sem essa coisa da muita verticalização das coisas, a gente consegue ter um diálogo mais fácil, mais acessível, né? Então, acho que isso é muito importante. Com certeza. Isso mesmo. Muito bom, doutora. Doutora, minha pergunta agora é assim, uma questão muito curiosa, né? Eu nunca fui atleta, sou só comentarista, né? Também tenho outras funções, mas amo esporte, desde berço também. E sempre me questiono assim, né? Sobre todo esse processo de evolução na medicina do esporte, né? Que é uma evolução constante, né? Isso é evidente. A gente sabe que de fato, isso é muito constante na vida de todo profissional, né? A gente passa por muitas evoluções com essa internet, tudo isso agora, tudo é bem movimentado.
Mas a minha grande curiosidade é como é que vocês planejam assim, olha, o Arthur aqui sofreu uma lesão agora, né? Seja qualquer lesão, de qualquer nível, de qualquer grau, como é que vocês fazem todo esse planejamento de recuperação do atleta? Se você pudesse assim falar uma forma bem simples assim para a gente entender, porque é um mundão, sabe, que eu sempre tive curiosidade. Nossa, olha, aquele cara, desde a lesão mais grave até a lesão mais baixa, como é que o departamento, ele de fato trabalha nesse sentido, doutora? Como é esse planejamento, assim, no caso de lesão de atletas? Então, assim, primeiro a gente tem que identificar a lesão e ver se tem necessidade ou não de um exame, por exemplo, de imagem, né? Então, quando a gente, o que é mais comum a gente ver, né, em jogador profissional, é colocar a mão atrás da coxa, né? O jogador sentiu, na hora que ele foi fazer uma arrancada, ele colocou a mão atrás da coxa. Então, a gente viu ali que ele fez um gesto característico de uma lesão muscular. Então, a gente precisa de um exame de imagem para a gente poder ter a certeza da gravidade daquela lesão. Então, a gente faz o exame de ressonância, ou então ultrassom, se não tiver disponível a ressonância. Embora a ressonância seja o padrão ouro para a gente, nem sempre é disponível para todo mundo, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, a partir do momento que a gente fez esse exame de imagem, a gente vai ver qual foi o grau. Grau 1, grau 2, grau 3, né? E aí, a partir disso, a gente vai começar a traçar o tratamento. O tratamento, ele já começa desde o momento da lesão. Então, se eu já sentir, eu já saio dali com gelo. O gelo já é uma parte daquele tratamento. Para a gente diminuir o edema, diminuir mesmo aquela resposta ali naquele músculo. E aí eu delimitei, então, assim, né, coloquei qual que é o padrão daquele tratamento, eu começo a progredir. E aí é um trabalho junto com a fisioterapia. Então, a fisioterapia começa a tratar aquela lesão, e aí ele vai evoluindo aquele atleta. Até chegar num ponto que aquele atleta já está apto para fazer um teste para ele tentar retornar ao campo. Então, assim, tem lesão que vai de 1 semana, 2 semanas, a lesão que vai mais de 2 meses, né? 3 meses. Então, como vai mudando isso, né? Assim, a sequência desse tratamento depende, né, do grau da lesão. A gente vai tateando esse atleta. E sempre importante que antes dele retornar, então, à atividade, tá dando um eco aí, não tá? Pouquinho. Vou tentar colocar o fone. Então, até quando esse atleta chega para fazer esse teste, ele passa novamente, né, pelo médico, que o médico avalia e fala, não, ok, tá tudo bem, pode fazer o teste. Ele tá respondendo bem, não tá sentindo dor. Não tá sentindo dor, tá com uma boa resposta, não tá tendo nenhuma intercorrência assim. E aí ele começa a progredir no campo até que a gente fala, não, tá liberado. E aí então entra o preparador físico nesse caminho. Então vai sendo todo mundo ali trabalhando em conjunto. É um papel importante também da nutrição, por quê? Porque enquanto o atleta está jogando, ele tem um gasto energético. A partir do momento que ele não está jogando, ele tem um outro gasto energético. Então, o que ele precisa, né, de nutrientes é diferente. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Às vezes a gente fala assim, mas, por exemplo, o dentista vem trabalhar com a gente também, não só para avaliar quando tem uma dor de dente. Não, mas às vezes ele tem uma cárie, tem algum problema dentário que também favorece com que ele comece a ter lesões, por exemplo. Então, nós vamos todo mundo trabalhando em conjunto ali, tentando chegar no melhor cenário possível com o tempo mais reduzido possível. Doutora Flávia, qual a importância da tecnologia na prevenção e tratamento de lesões? A gente vê até pela questão financeira dos clubes, né? Os clubes que têm mais investimento na parte tanto médica quanto fisioterápica, com certeza eles têm uma recuperação mais rápida dos atletas, eles têm uma condição melhor, né? Assim, para um retorno mais precoce. Por quê? Porque desde o momento que esse atleta, a questão da lesão, como também a gente vai evoluindo esse atleta para o tratamento, se eu tenho uma câmera lá hiperbárica, se eu tenho
ultrassom, se eu tenho todas as ferramentas, né? A bota, a famosa bota de recovery. Então, tudo isso que eu tenho de tecnologia vai me ajudar nesse tempo, né, de recuperação, ele sendo menor. Além dos diagnósticos, além de todas as questões envolvidas. Hoje em dia, assim, não existe um clube de futebol que eu saiba, assim, que já não, pelo menos na categoria profissional masculina, né? Série A, Série B, que não tem um plano de saúde, assim, porque fica inviável, né? Você sustentar um sistema sem uma condição financeira mesmo desse indivíduo fazer, né, todo o processo, né, todos os exames, tudo aquilo que ele necessita para conseguir ficar bem, né, assim, ter uma boa recuperação. Muito bom, excelente, doutora. A minha pergunta agora, doutora, a gente viu, né, você tocou no tema Olimpíadas aí, a gente viu uma superação gigante das meninas, né, das mulheres em si no esporte. Tem pergunta da galera de casa, Maurício. Passa a pergunta, depois eu pergunto. Pronto, beleza. Fica à vontade. Perguntando aqui. Deixa eu ver. Deu um probleminha na internet da doutora Flávia. Deixa eu ver aqui. Pronto, voltou, né, doutora? Voltou aqui, voltou. O Sérgio, que está assistindo aqui, voltou. Fez uma pergunta. Inclusive, o Júnior Flávia Novaes. Eles disseram que tiveram a honra de conhecer a senhora e fazendo muitos elogios aqui. O Sérgio fez uma pergunta. Obrigada a todo mundo. O Sérgio fez uma pergunta que é a seguinte: como prevenir um atleta de alto nível a não ter lesões graves? A gente não consegue ter 100% de prevenção. Mas a grande chave, assim, para a gente conseguir ter um bom resultado, né, é primeiro a gente fazer toda uma preparação. Então, o atleta chega, ele faz uma avaliação pré-participação. Aí, dessa avaliação pré-participação que ele faz, você consegue identificar. Ele está tendo algum déficit muscular, que está caindo na internet. Aqui. Esse atleta está tendo algum déficit muscular, esse atleta está com a musculatura ali bem, vamos falar assim, bem protegida, protegendo bem, né, as articulações dele. Ele tem alguma lesão prévia, não tem? Como é que esse atleta está? Então, a gente fez primeiro uma identificação desse atleta. A partir do momento que eu identifiquei esse atleta, eu começo a trabalhar ele para o alto rendimento. Então, a chave da gente conseguir não ter lesões graves, assim, primeiro a gente fazer a prevenção com o exercício. Então, eu condiciono esse atleta para aquele tipo de estímulo que ele vai receber. Então, por exemplo, num jogo, o atleta tem muita aceleração e desaceleração. Eu preciso trabalhar isso no treino para evitar que ele tenha, por exemplo, durante um arranque, uma ruptura muscular. Mas, obviamente, que assim, é praticamente impossível a gente ter uma competição de um campeonato brasileiro, por exemplo, que é tão longo, né? Sem lesões. A gente sempre vai acontecer de ter alguma lesão, sim. Quanto mais eu fizer trabalhos preventivos, tiver né, como você falou, tecnologia, uma boa equipe de trabalho, fazer os trabalhos tanto de recuperação, com alimentação, descanso, mais chance eu tenho também de conseguir manter mais atletas no meu elenco sem ser desfalque. E tem essa coisa também sobre a questão da rotatividade de jogador. Se eu tenho um elenco maior, com peças, né, que eu posso substituir no mesmo nível, eu consigo também fazer folgas, descansos para esses atletas. Se eu tenho um elenco mais enxuto, eu vou sobrecarregar mais os atletas. Então, eu também estou expondo mais aos riscos de lesão. Então, tudo um trabalho dentro de um contexto, assim. Depende daquele contexto que eu estou, né? E de como que vai ser a minha capacidade de agir naquele contexto. E o Arthur estava me perguntando também, né? E assim, acabou cortando aí, Arthur. Foi, doutora, exatamente. Aí o que a gente deu vez também, né, ao ouvinte aqui, né, que está assistindo a gente, o Sérgio, com essa pergunta que a doutora acabou de responder. Eu ia emendar uma com essa pergunta do Sérgio, mas antes eu vou para o que eu acho essencial, que é exatamente o que eu estava falando. Arthur, rapidinho, viu, Arthur? Fique à vontade.
O Sérgio, ele que fez a arte, viu, doutora? Ah, Que trabalha. é? Ele tem uma empresa de marketing digital, aqui é interativa. Ele fez a arte aqui pra gente do Pitaco, viu? Ele é torcedor do Cruzeiro. Adorei, Sérgio. Muito obrigada. Torcedor do Cruzeiro. É, do Cruzeiro? Eu falo que eu tenho parente em todos os clubes, né? Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Aí eu ia falando, doutor, exatamente desse papel tão importante que as mulheres têm desenvolvido dentro do mundo do esporte. É muito importante a gente ver esse crescimento muito grande dentro do meio esportivo como um todo. E a doutora pode falar com toda a propriedade referente à profissão, né? Haja vista que viaja basicamente todo esse Brasilzão aí e basicamente vê esse crescimento. Doutora, a pergunta é exatamente essa. É notório o crescimento na medicina do esporte das mulheres e quantas fazem parte do seu corpo de trabalho aí atualmente no América Mineiro? Então, assim, é muito notório, né? O crescimento. Vou falar que nós, mulheres, a gente tem um pouco mais de resiliência. Acho que a gente já tem, né, naturalmente, essa resiliência um pouco maior. Acho que se a gente não tivesse, a gente não sobreviveria. E realmente não sobreviveria se a gente não tivesse. E aí, em relação ao cenário, é o seguinte, a gente também está começando a ter mais oportunidades, né? Então, assim, não que não existisse mulheres com capacidade antigamente para poder estar executando esse papel, né? Elaine está entrando aí, ó, é um grande exemplo disso. Está agora lá na ESPN, está lá na. Eu brinquei com ela que ela é a madrinha a princesa da Disney agora. Eu então, sigo a Elaine Trevisan. Nós seguimos a Elaine, viu? Ela é sensacional, sensacional. E aí, assim, eu acho que é isso. Então, assim, quanto mais a gente dá oportunidade, mais mulheres vão aparecer nesse cenário, mais mulheres também vão se destacar. Eu acho que a questão da igualdade de oportunidades oferece assim, um cenário promissor, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Eu não gosto muito daquele discurso assim, no futebol feminino só pode ter mulher, no futebol masculino só pode ter homem. Eu não gosto desse discurso. Eu acho que tanto pode ter homens no futebol feminino, quanto pode ter mulheres no futebol masculino. O que não pode é a falta de profissionalismo. A gente tem que tentar ser o mais profissional possível e a gente exercer com muito amor aquilo que a gente faz. Quando a gente junta isso, né, o amor pelo aquilo que a gente faz, com as oportunidades, com certeza isso aí tem um bom resultado. Então a gente tem que ir firme e não desistir, assim, porque se no primeiro obstáculo, ontem eu estava até estudando na faculdade, tem uma faculdade que uma pessoa, né, que faz um curso, que é o Paolo, que fala um pouquinho sobre a ciência do cérebro mesmo, né? E aí fala sobre os hemisférios, direito e esquerdo, e o hemisfério direito ele tem um pouco mais dessa característica de transpor obstáculos. Se o obstáculo está aqui, ele vai passar pelo lado, pelo outro lado, por baixo, por cima. Então o hemisfério direito é um pouquinho mais disso. Eu acho que todas as mulheres elas têm um pouquinho mais dessa questão de enfrentar os obstáculos, né? E se a gente não tiver essa persistência, essa resiliência, a gente desiste, né? Porque realmente é bem penoso às vezes. Você escutar coisas, como eu já escutei no Dia Internacional das Mulheres, falar que eu não podia trabalhar no futebol masculino, porque não aceitava mulher, única e exclusivamente porque não aceitava mulher. Né? Então, assim, caramba, né? Em pleno século XXI, tá escutando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que nós, mulheres, acabamos pecando em algumas coisas. Por exemplo, eu sou muito... às vezes, muito intensa. Então, os homens não estão acostumados com essa intensidade, com essa... excesso de vontade, excesso de empenho, entendeu? Isso às vezes incomoda, assusta. Então, acho que nós temos que aprender, né, com o lado masculino, as coisas que são super legais, essa coisa de ser mais centrado, de conseguir resolver as coisas. E a mulher é multifacetária, né? A mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mandar um abraço para o Sorocaba Conventions. Diz que a senhora é top, viu? É onde que a gente fica, lá no CT de Sorocaba. Que CT, gente? Não perca a oportunidade de conhecer, porque é um centro de treinamento sensacional,
O Rodrigo, né, que é o gerente lá do CT, assim, uma pessoa fantástica. Ele nos ajuda, assim, em tudo que a gente precisa. Nós já estamos na terceira. A gente fez a edição do Brasileiro Sub-16 de 2020, Sub-18 2020 lá. E agora a gente fez de novo Sub-16 e estamos fazendo o Sub-18 da edição 21. E tá sensacional. O CT é sensacional mesmo. Mandar um abraço para a Elaine Trevisan, que é locutora do grupo Disney, né? Nós a seguimos no contato. O Mielson Melo, locutor da Rádio Arena Esportes, da Rádio Trianon de São Paulo, parceiro aí nosso, Bruno da Prestec. Um abraço a todos. Doutora Flávia, qual foi a lesão? Também o nosso fotógrafo da CBF, Adriano Fontes, é o nosso fotógrafo lá da CBF. Muito bem, um abraço. Super top. Adriano Fontes, um abraço. Doutora Flávia, qual foi a lesão mais séria que a senhora já tratou? E eu queria trazer um caso aqui que me chamou a atenção, que foi a lesão do jogador Diego do Flamengo, no dia 25/7 de 2019, Libertadores. Ele teve uma fratura no tornozelo esquerdo contra o Emelec. A fratura foi no dia 25/7 de 2019. No dia 23 de outubro, menos de 3 meses, ele já estava jogando bola novamente. Isso, para mim, me chamou muita atenção. Eu achava que ele ia passar muito tempo sem jogar, só que em menos de 3 meses ele voltou com a fratura no tornozelo. Então, assim, para fratura, foi engraçado essa pergunta, que logo na hora que você falou assim, qual foi a lesão mais difícil de tratar? A minha. Eu também jogava, né, e rompi o ligamento cruzado anterior jogando. Nossa, foi terrível. Eu nunca tinha parado de jogar na minha vida por uma lesão, assim, já tinha fraturado, coisa que era muito simples, né? Então, rapidinho eu voltava a jogar e tal. E aí, de repente, eu tive uma lesão que foram 8 meses de tratamento e quando eu voltei para o banco, coisa que era inadmissível na minha vida, assim, né? Não conseguia lidar com isso. Então, assim, dá para entender um pouco do que o atleta vive, né? Porque o retorno de uma lesão, principalmente uma lesão de cruzado, uma lesão que é mais longa, é muito difícil. E também esses, assim, quando a gente não está acostumado com o banco, a gente tem que vivenciar o banco até que a gente chegue de novo no alto rendimento. Então, é um cenário também bem complicado, né? E aí a gente lida, assim, com lesões, às vezes, em véspera de uma competição importante, o sofrimento do atleta de ser, né, desconvocado. A gente teve na última convocação mesmo uma atleta que ela não pôde ir por uma lesão. Então, isso tudo é muito difícil. E a gente sofre, assim, não tem jeito, né? A gente sente ali aquela perda, né? É um ser humano. E nós somos seres humanos. Então, a gente não consegue ser totalmente, vamos falar assim, racional nessas situações. Então, toda lesão, ela tem que ser tratada como um indivíduo, né? Então, assim, eu brinco com todo mundo. Eu gosto de tratar o atleta da ponta do cabelo, né? Da ponta do cabelo até a ponta do pé. Porque um atleta, ele tem que ser inteiro. Ele tem que estar inteiro. Tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com o corpo bom, tem que estar se alimentando bem. Então, tudo que envolve aquele atleta, eu tento tratar da melhor forma possível, de uma forma global. E é interessante você falar desse atleta do Flamengo, que vem um pouquinho daquela pergunta que a gente falou. Primeiro, recurso. Ele estava num grande clube, né? Um clube de ponta, que tem todos os recursos possíveis para uma pronta recuperação. Além da tecnologia, né? Tudo aquilo que pode ser utilizado para essa recuperação desse atleta. Então, a gente não pode perder desse cenário que, por exemplo, se fosse o mesmo atleta num clube de Série D, provavelmente ele ficaria até assim, uns 8 meses para retornar ao esporte. Mas como é um atleta que foi do Flamengo, um atleta, né, do Flamengo, que está ali totalmente assistido, além de uma equipe assim, extremamente competente, né, liderada ali pelo Dr. Tanuri. Então, assim, além de a gente ter todo esse aparato da equipe ao redor dele, tem todo o investimento financeiro também que consegue colocar esse atleta com menos de 3 meses para poder jogar. A Francesca Lima também dizendo que conhece a senhora, é muito atenciosa e carinhosa. Mandar um abraço também para o Israel Toledo,
Maria Clara Teixeira, todos que estão assistindo a nossa live, o Jefferson Souza. Um abraço a todos. E temos um caso aqui interessante, né? Que a Francesca aí, ela é a mãe da Duda, a nossa atleta da Seleção Brasileira Sub-17. Essa menina, uma menina de ouro, uma menina que vocês podem escrever aí, que vai ser uma futura Marta aí do nosso país. É uma menina sensacional, extremamente competente, uma menina muito centrada. E a gente acabou tendo um contato porque ela teve uma fratura comigo numa competição. E aí acabei acompanhando essa atleta e sempre acompanho, né? Acompanho até hoje. Tudo que eu posso ajudar, eu estou sempre de braços abertos para poder ajudar. Arthur, antes de você fazer a pergunta, a Sandra R. Dalmas está dizendo que estão tratando da lesão na face da goleira e ela tem percebido que o tratamento físico não é tão complicado, mas que o psicológico tem influenciado bastante. Sim. E o que acontece? Essa atleta estava comigo também lá na competição do brasileiro, né? E aí ela teve uma fratura exposta do nariz. E essa é uma atleta de seleção. Então imagina, ela já perdeu a convocação seguinte, porque na competição ela teve, até foi uma entrada, né? Assim, a gente pode falar uma entrada um pouco imprudente, né? Da atleta. E a goleira estava abaixada, né? Para fazer a defesa. E aí, ela já perdeu uma convocação, ela fica um tempo ali, né, assim, para se recuperar, tem um risco de um tratamento cirúrgico, teve a questão dos dentes que ela está colocando aí, então, assim, foram 6 dentes comprometidos nessa lesão que ela teve. Então, tudo isso que aconteceu, ela ainda está num grande clube, que é o Grêmio. Né, que ela está tendo uma estrutura para ser acompanhada, uma pessoa incrível que é a Sandra, que dá um suporte maravilhoso para essas meninas. Então nós temos que pensar que o esporte, infelizmente, ele não é igualitário, assim, né? Então você não dá as mesmas oportunidades. E aí a gente tem que ter esse cuidado de que essa atleta ela vai ter uma influência psicológica que vai trazer para ela uma queda de rendimento e que se a gente não tiver esse olhar, a gente viu isso, né, até no atleta, né, da seleção, do próprio Flamengo também fazendo esse depoimento, se a gente não fizer esse olhar do psicológico desse atleta, ele vai cair no rendimento e esse rendimento dele pode não voltar a ser o mesmo sem um bom acompanhamento, né? Então a gente tem que trazer, como eu digo, o atleta, ele é um ser humano. E o ser humano deve ser tratado por inteiro. Então, é da ponta do cabelo até a ponta do pé. Tudo que envolve o atleta, os aspectos psicológicos, físicos, né, de relacionamento, odontológico, tudo aquilo que a gente tiver envolvido, né, com aquele atleta, a gente tem que ter o olhar, tem que ter essa visão apurada. E aí entra um pouquinho a medicina do esporte, né? A medicina do esporte, ela é mais isso. Ela tem uma ênfase maior numa recuperação plena do atleta, sem uma coisa só, mais tratamento de um ponto específico, né? Eu estou olhando para o joelho, eu estou olhando para o pé. Muito bem. Fique à vontade, Arthur. Bacana. Tá bom. Doutora, é um caso que chamou muita atenção esse ano. Eu particularmente presenciei, fiquei muito nervoso, exatamente quando assisti a partida da Dinamarca na Eurocopa contra a Finlândia. O atleta Eriksen, ele passou mal dentro de campo e eu já não sabia nem mais o que fazer, eu só rezava. Foi uma situação bem complicada. Porque a última que eu vi foi exatamente a morte, né, do Serginho, atleta do São Caetano, lá no jogo contra o São Paulo, né? E aquela questão do Eriksen chamou muita atenção, né, pela ação ali. É uma coisa que a gente ficava numa angústia, a gente não sabia. A gente confia sempre nos médicos, né, em todos os protocolos, enfim, mas foi uma angústia, sem dúvida, que me marcou bastante. Eu gostaria de perguntar aquilo sem dúvida, né? Foi uma coisa que não vai mais, nunca mais eu vou esquecer da minha memória, e nem todas as pessoas que estavam ali. Eu gostaria de saber da doutora se já teve algum caso assim dentro de campo, onde que a senhora disse, olha, aquele fato ele me marcou muito, um atendimento que ele chamou muita atenção, devido exatamente à proporção, né? Porque sem dúvida ali os médicos da Dinamarca, guerreiros, anjos da guarda ali naquele momento, ressuscitaram o atleta, porque sem eles ali, hoje ele não seria. E outra coisa também, doutora, vamos aproveitar o gancho, a importância do atleta também, né?
Porque o capitão da Dinamarca, o Kjaer, também fez um atendimento ali inicial, né? Que também fez muita diferença, não é isso? Exato. Então, assim, eu acho que essa situação me chama atenção para várias coisas. Primeiro, será que todos nós, não só os médicos do esporte, né? Mas, assim, a gente pensar no cenário de treinamento, porque aquilo ali que aconteceu pode acontecer em qualquer cenário. Não precisa estar exatamente num jogo. Pode estar numa pelada. O quanto nós, brasileiros, estamos preparados para atuar no caso de uma emergência. Então, isso me preocupa, né? Isso me chama atenção e eu falo isso sempre lá no clube com o meu chefe, falo assim, quanto nós estamos preparados em caso de uma urgência. Então, quanto mais a gente pratica esse atendimento de urgência, com certeza mais bem sucedido o líder da equipe. Então, aquele líder ali, ele soube exatamente o que ele tinha que fazer, né? Então, ele estava bem treinado, assim, exatamente o que ele precisava fazer e também em conjunto com a equipe. Então, todo mundo fez aquele cordão ali de isolamento para poder preservar a imagem do atleta. Se fosse aqui no Brasil, eu já cansei de ver cenas que todo mundo coloca a mão na cabeça, um olha para lá, um olha para cá, mas ninguém se movimenta nesse sentido de preservar a imagem do atleta. Então, aquilo ali, para mim, foi assim, um modelo que eu acho que a gente deveria treinar, devia ter aula sobre isso, assim. Em todos os clubes, em todos os cenários esportivos, eu acho que deveria acontecer alguma coisa nesse cenário, nesse sentido. Em relação à minha experiência, até emociona um pouquinho que eu tive uma parada cardíaca com um funcionário do clube que eu trabalhava, que era do Atlético na época. Esse funcionário teve uma parada cardíaca e a gente foi atender esse funcionário. E a gente tinha ideia, o desfibrilador, que ficava sempre ligado na tomada. E o nosso protocolo de conferência do DEA, a gente conferia o DEA todos os dias. Mas conferia o DEA ligado na tomada. No dia que a gente precisou tirar o DEA da tomada, ele não funcionou. Então, você imagina que desespero. Você estava com o DEA na sua mão, com um funcionário em parada cardíaca, num local que não tinha tomada, e você não conseguia usar o DEA. Então, assim, chamamos o SAMU, ficamos fazendo a ressuscitação, a manobra, né, que a gente chama, né, de BLS, né, que é de suporte básico de vida. A gente ficou fazendo as manobras ali até que o SAMU chegasse. E o SAMU chegou, fez a desfibrilação, ele ficou ótimo. Coincidentemente, já era um senhor, né, que inclusive está vivo. Ele depois teve uma ruptura do stent, e depois ele teve uma obstrução do stent. Então, ele teve mais 2 paradas na minha frente. Eu atendi ele mais 2 vezes e ele fez uma camisa. Eu sou grata a Deus, a doutora Flávia. Então, assim, foram coisas assim, inéditas. Realmente, esse caso nunca vai sair da minha memória. Eu até levei ele lá em Aparecida, porque, assim, foi uma coisa que é extraordinário, que Deus me deu a oportunidade de ajudar essa pessoa, né? E eu acho que todo mundo, todos nós, independente da área que a gente acho que todos nós devíamos ter um pouco de treinamento de suporte básico de vida, que foi exatamente o que o líder, né, da equipe da Dinamarca, né, o capitão, ele fez. Então, todos nós tínhamos que saber, para que a gente pudesse acolher uma pessoa na rua, para que a gente pudesse estar num campo de treinamento, em qualquer que fosse o cenário, em qualquer lugar do mundo, a gente conseguisse ajudar a preservar a vida. Óbvio que a gente sabendo que a gente precisa fazer uma ligação, né? Ligar ali para o SAMU, chamar emergência, como que a gente vai se portar durante a cena, tudo isso nos ajuda a ter um melhor atendimento para aquele atleta, para aquele indivíduo, para salvar a vida dele no caso de uma parada cardíaca. O Mielson Melo está dizendo que no jogo São Paulo e Fortaleza, teve um membro da comissão técnica do São Paulo, ocorreu um problema com ele e disse que o carro da ambulância não pegava, né? Disse que foi bem angustiante essa situação. Na verdade, o carro da ambulância não passava, sabe? Tinha uma obstrução para esse carro passar. A gente já viu algumas cenas como essa, né? Infelizmente, a gente já viu isso no futebol em outras vezes. Mas eu acho que, assim, serve de alerta, mas eu acho que a gente tem que ter um alerta um pouquinho maior. Não só para olhar para aquela cena,
mas é para quanto estamos preparados para aquilo, para todo esse cenário. Quando a gente chega numa partida de futebol lá, qualquer, será que a gente vai lá conferir se aquela ambulância consegue se deslocar ou não? A gente só vê que a ambulância está lá. A gente, às vezes, não para ver a cena, né? Então, assim, tem se falado muito sobre esse médico assistente de campo, né? Essa equipe médica de assistência do campo que vai nos ajudar a dar esse suporte, essa leitura ali desse cenário, dar esse suporte fora espetáculo, fora jogo, as coisas que acontecem fora o espetáculo. E queria deixar aqui um abração, que o Eduardo Bauerman, que é nosso zagueirão aí, ó, tá aí participando. Isso, exatamente, eu percebi, Eu ia chamar pro Maurício agora, também, eu percebi. nosso atleta lá da seleção sub-17 tá aqui. Então, tem uma turminha boa participando. Vai passando rápido aqui, a gente não consegue ver todos, né? Eu consegui ver aqui, eu já detectei passando. Muita gente. O Talmo também tá aí, super Talmo do vôlei. O Adriano, lá, preparador físico lá na Chape. Nem sei, Adriano, você tá na Chape ainda, né? Dá um oi aí. O Eduardo, um abraço pro Eduardo, viu? Satisfação tá acompanhando aqui a nossa live. O pessoal dizendo que a live tá bombando aqui, o Bico Barbershop, diz que tá top a live. Passa muito rápido aqui, às vezes a gente não consegue ver o nome de todos, mas um abração a todos que estão nos assistindo aqui. E o Eduardo, zagueiro aí, está também nos assistindo. Doutora Flávia, futebol feminino, o ciclo menstrual, ele interfere de alguma forma e pode ocasionar lesões nas jogadoras? Sim, a gente já tem alguns estudos que mostram, né, que tem fases do ciclo menstrual que aumentam um pouquinho mais essa questão da flexibilidade, né, das questões da mulher, né, que aumenta esse risco, principalmente no período pré-ovulatório, algumas alterações de colágeno, algumas alterações hormonais ali geram esse risco maior de lesão. Mas a gente colocar isso como um fator determinante é muito difícil ainda. Primeiro, porque a realidade do futebol feminino ela ainda está muito longe da gente conseguir fazer esse acompanhamento. A gente tem as meninas mudam muito de clube, né? Então a gente não consegue fazer esse acompanhamento dessas meninas durante um período longo. E além disso, a gente não conseguir fazer o acompanhamento dessas meninas num período longo, o que acontece é que essas meninas também têm um lastro diferente. Então a gente pega meninas que já jogam bola desde os 11, 12 anos com meninas que chegaram aos 16. A gente pega numa equipe, que a gente está jogando com a equipe profissional, que a gente tem menina de 14, 15 jogando com menina de 34. Então a gente tem um cenário com muitos outros fatores que dificulta muito a gente falar sobre isso, né? De como que esse cenário realmente influencia. E aqui, ó, o Adriano tá falando que ele tá lá no Fortaleza. Adriano, abração pra você, sucesso aí. Uma outra coisa que também o pessoal falou, né, que o Melo tá falando sobre aquela resposta, se não caberia só aos clubes no sentido de fiscalizar, né, esse socorro médico. Então, assim, Flávia, o que eu faço? Quando eu vou para um jogo, eu sempre vou lá na ambulância e tento conferir. Mas dentro de um cenário, por exemplo, que a gente vai jogar numa equipe adversária, a gente tende a entender que aquele cenário ali está meio que sob supervisão. E a gente acaba não indo até a ambulância. A gente já viu, às vezes a ambulância está localizada num lugar distante, onde fica o banco. Você tem um tempo para entrar no gramado. Então, assim, tem todo um contexto. Cabe ao delegado da partida fazer, né, via, por exemplo, competições da CBF, o delegado ele é responsável por ir até a ambulância e conferir a ambulância. A ambulância é uma ambulância UTI, ela tem que ter uma série de itens, né, de fiscalização ali que eles têm que ser preenchidos. Nem sempre no cenário que você está envolvido emocionalmente, isso fica fácil, sabe, da gente conseguir lidar. E pode ter intercorrências antes de começar a partida que você precisa atender. Então, sim, nem sempre é fácil lidar com isso, não. Eu acho que o que tinha que acontecer é exatamente esse processo de ter uma equipe que fosse responsável pelo estádio. Então, uma equipe médica que fosse responsável por tudo aquilo que acontece no estádio, no entorno do estádio, e etc. Né?
Mas a gente vai melhorar. Eu acho que a gente vai evoluir e até mesmo a questão dessas construções dos campos mais modernos, né? A questão da própria mídia, né? Divulgar essas cenas nos cria alerta, nos faz ficar com a anteninha ligada para a gente poder melhorar, né? Então, é importante a gente ter uma leitura, como eu disse, uma leitura de que primeiro todo mundo precisa fazer entender um pouquinho do suporte básico de vida. E a segunda leitura é tudo aquilo que a gente puder modernizar nesse cenário, que seja fácil, que nem tem custo, sabe? Mas que a gente possa melhorar nesse sentido aí para todo mundo. Fazer minha última pergunta. Vai fazer pergunta agora, Arthur? Não, só fazer exatamente um comentário, né, com a doutora, que é exatamente uma coisa que me angustiou também no caso do Eric, foi porque a ambulância não entrava. Mas só que eles tinham exatamente todo o equipamento e uma maletinha que a UEFA propõe, né, de um treinamento, como a doutora bem frisou aí, que foram feitos os primeiros atendimentos pelo médico, sem os aparelhos, e em seguida uma leva de médicos que fizeram a ressuscitação, inclusive com um desfibrilador muito importante naquele momento. A ambulância ficava um pouco perto e o hospital, né, nem se dá conta. Bem pertinho também, o que ajudou bastante na recuperação do atleta, graças a Deus. É só um comentáriozinho de toda aquela cena que eu me recordo. E aí é uma outra coisa que você falou que é muito interessante. Por exemplo, eu fui para o jogo contra o Grêmio. Então eu já estava antenada, já conversei com o médico do Grêmio, eu já sabia qual que era o hospital que tinha de referência, qual que era o hospital mais perto, qual que era o hospital que atendia o plano de saúde que a gente tem. Então, assim, a gente já tem que fazer um trabalho antes do evento acontecer. A gente já tem que estar ali, a gente vai para aquela viagem já se organizando em relação àquele cenário, né? Se preparando. Então, é sempre agir preventivamente. Da mesma forma que a gente age preventivamente para poder proteger esses jogadores, né, assim, de uma lesão, a gente também protege em outros aspectos, né, desses jogadores. Um abraço aí para o Alderis Almeida, ele é palmeirense, tá rindo aqui do Flamengo que perdeu ontem, né? Ele tá rindo aqui, agora o Palmeiras perdeu também, né? Ele tá rindo do Flamengo, mas o Palmeiras perdeu, né? E perdeu a liderança do campeonato também, né? Doutora, a da senhora no futebol masculino, justamente contra o Grêmio. A minha última pergunta é essa. Como foi a sua estreia? Eu sei que a partir da sua estreia o América não perdeu. Ele empatou 2 e ganhou 1. Então a senhora já estreou bem, né? Estreou bem. E eu vi que a senhora teve um trabalhinho nesse jogo aí, né? Como foi? Então, assim, na verdade eu já tinha feito os outros jogos pela Série B, né, na época do Lisca. Eu já tô atuando lá na equipe masculina profissional desde a época do Givanildo. Nosso Givanildo, uma figuraça, uma pessoa super do bem, super carismática, assim. Meu primeiro treino com o Givanildo, ele quase me jogou para fora do campo. Porque eu tinha falado com ele que eu iria, então assim, o que essa mulher tá fazendo aqui, né? Mas me trata super bem, foi super carinhoso. Então já vem com algumas passagens ali, já tinha feito alguns jogos da Série B. Então ali foi o primeiro jogo da Série A, né, que eu tive a oportunidade de fazer. E aí, graças a Deus, vamos ver se no Tekken. É outro cenário, né? Então, assim, você vê contra o Filipão na casa deles, né? Assim, um estádio fantástico, com um investimento completamente até assim, diferente, né? Nível de cenário de Grêmio para América. Então, todo aquele contexto ali, assim, com uma comissão técnica nova também, que o Mancini é um doce, assim, me trata super bem. O Anderson, toda a comissão técnica, o Lucas, todo mundo ali me trata super bem. Então é muito gostoso você ter essa oportunidade. E eu sou daquelas pessoas que vivenciam muito, assim, com muito amor a isso que eu faço. O Anderson até brincou comigo outro dia, falou assim, doutora, você vai longe. Eu falei, eu espero mesmo que eu vá, porque vou te falar que eu já tenho anos que eu tô nessa luta, né? E com certeza com mais dificuldade pelo fato de ser mulher, mas que não podemos ficar com vitimismo, sabe? Eu não gosto de vitimismo. Acho que a gente tem que arregaçar as mangas e ir em frente. Olha pra frente e vai. Né? Meu treinador mesmo, o Perdigão, fala isso comigo. Fala, ó, olha pra frente e vai. Não para olhar pra trás, olhar para os obstáculos. Vai em frente que com certeza você vai chegar. Doutora Flávia, o tempo passou muito rápido. Já estamos aqui há 1 hora e 10 minutos
e nós estamos concluindo a live. Eu quero pedir à senhora que faça suas considerações finais, e foi muito bom esse papo com a senhora, viu? Então, assim, primeiro eu quero agradecer a todos que participaram. Nossa, eu fico super feliz quando eu recebo um convite. Saiba que eu tento sempre atender as demandas, assim, óbvio, né? Que a gente tem um pouco, às vezes, de dificuldade pelo dia a dia, pela correria, pelas viagens, mas eu estou sempre à disposição. Achei o máximo estar aí, assim, a gente atravessando essas fronteiras interestaduais aí, né? A gente indo para outros, né? Saindo do interestadual para o extraestadual aí, né? Para outros estados mesmo, né? E aí a gente conseguir trazer um pouquinho desse conhecimento, né, da medicina do esporte, um pouquinho do conhecimento de como que é trabalhar no futebol, tendo essa leitura, né, de que homens e mulheres eles são diferentes, mas que todos podem coabitar, né, nesse cenário com profissionalismo. E agradecer a todos vocês, participantes aí, pelas perguntas. Me manda o WhatsApp, na verdade, assim, até o WhatsApp eu tenho mais dificuldade de responder, mas manda lá pelo direct lá do Instagram, que é o DRA Flávia Magalhães, que eu sempre respondo a todos. Às vezes eu demoro um pouquinho. Outro dia eu até ganhei uma bronca aí uma pessoa falou assim, eu achei que você fosse me responder. Eu quase fiquei doida. Eu falei, não, mas eu sempre respondo. Às vezes não é no mesmo tempo que a pessoa, mas eu sempre respondo, sempre estou à disposição. Arthur Vasconcelos, suas considerações finais. Agradecer a todos aqui, a todos os amigos, a todo mundo que participou aí com a gente, agradecer pela prontidão da doutora Flávia, um ser muito do bem, né, que muita animação, muito tranquila nas respostas, serena, falando exatamente daquela resiliência que as mulheres têm. Doutora, meus parabéns pelo seu trabalho, meus parabéns pela entrevista, muito obrigado de coração pelos esclarecimentos e que a senhora continue sendo bem-sucedida no esporte aí, tratando dessas pessoas que nos trazem tanta felicidade e guardando e salvando vidas, né? Porque, além de tudo, vocês também são anjos da guarda. Grande abraço, fique com Deus, tá bom? Doutora Flávia. Essa oratória, assim, do Arthur, ó. A Denise Cabel está dizendo assim, cheguei e vocês estão indo embora, uma pena, vejo tudo na outra hora. Saudade e abraços. Saúde e abraços. A gente Denise volta, a gente volta. E aí tá gravado também, né? Qualquer coisa pode ver a live gravada. Doutora Flávia, quero agradecer a senhora pela sua gentileza. Desde o primeiro momento que eu tive o contato com a senhora foi muito gentil, muito educada. É muito bom estar falando com uma pessoa assim igual a senhora. Deus tem colocado nas nossas vidas pessoas maravilhosas e a senhora é uma delas. Porque a senhora é uma pessoa muito ocupada, tem muitos afazeres, mas como a senhora mesmo disse, sempre responde as mensagens, muito atenciosa. E pessoas assim, elas são cada vez mais abençoadas por Deus. Porque Deus vê todas as coisas que nós fazemos. Todas as nossas ações, elas são vigiadas por Deus. Deus vê tudo. Então, tudo isso que a senhora faz de bem, de bom, retorna para a senhora. Então, que a carreira da senhora seja cada vez mais alavancada, que a senhora cresça cada vez mais e alcance os seus objetivos, que eu sei que a senhora já é uma pessoa vitoriosa, mas vai ser mais ainda. Que Deus abençoe, viu? Amém, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo carinho, assim, também vocês sempre foram muito educados comigo, assim, desde o momento que me pediram, assim, tudo muito organizado, muito centrado, né, então, assim, foi muito legal a gente se falar de perícia médica, se falar de tribunal, né, falarmos de outros assuntos que não sejam também do futebol. Eu estou sempre à disposição, o que precisar, sempre que tiver alguma dúvida, quiser que participe de alguma coisa, estou sempre à disposição, deixo isso extensivo a todo mundo, né? Eu acho que o mais importante da vida é aquilo que a gente vai cativando nesse caminho, né? Nesse processo. Ninguém é Deus, né? Só Deus mesmo cabe todas as coisas, todas as bênçãos aí. E tudo aquilo que a gente pode fazer em prol do outro, para o bem do outro, com certeza a gente está fazendo bem a nós mesmos, a gente está se cuidando também, né? Com esse olhar. Então, eu gosto muito de cuidar de todo mundo,
Gosto de ter esse olhar para todo mundo com muito carinho. E depois a gente vai para debaixo da terra, todo mundo do mesmo jeito. A gente não vai levar nada dessa vida, a não ser aquilo que a gente cativou durante o processo, né? Então, agradeço imensamente, estou à disposição. E qualquer coisa me chama lá que eu sempre respondo. Com isso, nós concluímos a nossa live do Pitaco da Bola. Agradeço ao meu parceiro Arthur Vasconcelos, parceiro de todas as lives. Agradeço à doutora Flávia Magalhães. Se Deus permitir, na sexta-feira, às 21h10, estaremos aqui novamente e vocês tenham uma excelente semana. A doutora, o Arthur e a todos que nos assistiram, disponibilizaram o tempo de vocês para estarem aqui conosco. Que seja uma semana abençoada e Deus cuide de vocês em todos os momentos. Se vocês não viram as notícias porque não tiveram tempo, aqui no Pitaco vocês ficam por dentro. Até mais, boa noite, Deus abençoe. Valeu, doutor. Boa noite. Obrigado, viu? Doutor. Valeu, doutor. Obrigado. Tchau, obrigada, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Com Deus.